Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E hoje, a análise ao primeiro, último e único debate desta segunda volta das eleições presidenciais. Viva Helena Pereira! Olá, viva! E viva Ana Sá Lopes! Viva Ruben! Foi um debate nas 3 televisões, o único desta segunda volta, que juntou André Ventura e António José Seguro. E Ana Sá Lopes, há um vencedor claro da noite ou foi um debate assim mais fraquinho? Quer dizer, obviamente eu acho que António José Seguro venceu porque António José Seguro colocou-se neste debate como o Presidente da República praticamente eleito e André Ventura colocou-se neste debate como o homem que quer ganhar votos. Aliás, por acaso até José Seguro usou esse argumento, mas para ganhar Eu acho que uma votos, vitória para Seguro era não perder Montenegro. votos. Isso também é verdade. Uma vitória para Seguro quer dizer, o Seguro vai ter que adquirir muitos mais votos do que Claro, teve em relação na à primeira primeira volta, não é? Portanto, uma vitória para Seguro é convencer toda a gente que não quer André Ventura e que a votar nele, e as pessoas de direita que o apoiam, que apoiaram os candidatos Marcos Mendes, candidato Gouveia Melo e outros. Obviamente que Seguro estava também de não querer agitar muitas águas. Ventura fez o... Por acaso, Ventura neste debate pareceu muito mais um candidato já absolutamente convencido da sua derrota. E provavelmente nem está assim tão mal com isso. Mas não achei que Mas, Ana, tu ainda achavas que André Ventura queria ser Presidente da República? Ainda havia aí alguma... A questão não é de André... Eu acho que André Ventura nunca quis ser Presidente da República, queria ser líder da direita. E agora, se houvesse, e ainda pode acontecer, os 2/3 de direita, os eleitores, não falo dos líderes e das pessoas que apareceram a apoiar Seguro, apareceram uma data de pessoas conhecidas, os chamados notáveis, entre aspas, que apareceram a apoiar Seguro. Agora, se os eleitores que representam aqueles 2/3 de direita que neste momento preferissem apoiar Ventura seria eleito Presidente da República. Isso, enfim, pensamos que não vai acontecer, as nossas sondagens não indicam que isso vai acontecer, aliás, nenhuma sondagem o indica. Teria que haver agora uma reviravolta na campanha. A verdade é que na campanha anterior a campanha da primeira volta houve reviravoltas, portanto, até o lavado dos cestos é vindima, como diz o candidato mais bem colocado para vencer as presidenciais. O debate achei uma grandíssima seca, uma chatice enorme. Tiveste de ir buscar café, não me digas. Tive que ir buscar café. Eu não bebo nunca café a esta hora. Eu tento não beber depois das 5 da tarde e desta vez eu tive que ir buscar um café porque eu estava a adormecer no debate. O debate foi aborrecido, chato. Seguro, realmente eu acho que Seguro esteve melhor no primeiro debate com André Ventura do que esteve neste, porque neste percebe-se que carregava aquele peso de querer aparecer já com uma imagem totalmente presidenciável, de não querer fazer o confronto, claro que fez confronto em alguns momentos, quando ele disse que é verdade, que André Ventura diz tudo e o seu contrário, e junta coisas que não têm nada a ver umas com as outras, aquela história da política do empadão, que essa acho que lhe saiu bem, isso é verdade. Acho que também Seguro teve ali houve ali duas partes que eu não gostei de António José Seguro, que acho que ele esteve pior. Foi na questão, por exemplo, da questão da imigração. Ele colocou muito bem e corretamente a questão da imigração e da necessidade que a imigração tem, até para a manutenção da nossa economia e para o pagamento das reformas a pensionistas, para manter. Ele colocou extremamente bem a questão. Mas depois, quando um dos moderadores lhe avança com a lei espanhola, que agora pretende regularizar extraordinariamente imigrantes ilegais que estão em Espanha por necessidades de mão de obra, ele não teve resposta. E naquele momento disse: o que é que o Presidente da República tem que intervir aí? Eu acho que isto foi uma falha, porque o Presidente da República pode intervir em tudo e pode ter opinião sobre tudo, e mesmo que aquilo fosse uma decisão
que não tivesse que ir, se não fosse ou melhor, que o Presidente da República não tivesse, para já terá sempre que pôr a sua mão e tem sempre que pôr a apostilha, apostilha não é a palavra certa, mas tem que sempre pôr um carimbo numa lei. E aí a Ventura aproveitou para dizer uma coisa que era a última coisa que António José Seguro precisava de ouvir, que é o senhor não está preparado, tem que vetar, pode vetar, pode... Pronto, essa parte foi terrível, foi má. E foi má também porque no final, quando António José Seguro é interrogado pelos jornalistas, nestas segundas entrevistas que costuma haver, Não quis responder. ele não quer responder e diz que já foi tudo dito. Essa parte acho que foi a que correu pior, sem dúvida nenhuma. Porque ou seja, eu acho que a questão da imigração é uma questão de facto que queima muito a sociedade portuguesa. Ele falou, António José Seguro, várias vezes para o eleitorado do Chega. Disse que compreendia o eleitorado do Chega. Dirigiu-se pedindo votos, não é, ao eleitorado do Chega, que votou Chega, e ficou nesta questão um bocadinho quando ele disse, mas isto não está em cima da mesa. Quer dizer, arranjou maneiras de fugir à questão de uma forma que quer dizer, pode vir a estar, se vier a estar. Enfim, quanto a André Ventura voltou a repetir a frase de origem nazi da substituição populacional, a que estamos a que ele acha que estamos a atingir no país, e espanta-me como já ninguém se espanta com esta frase que é de origem nazi. Quando se repete muitas vezes, as pessoas tendem a suavizar, não é? Isso é um neste problema. momento é incrível. Normalizamos o Chega, depois normalizamos a substituição populacional, depois normalizamos até onde é que vamos normalizar tudo isto. Eu sei que esta conversa já não tem a ver com o André Ventura quer que estas presidenciais sejam também uma normalização no voto, no Chega e em André Ventura, não é? Quem vota agora não terá medo de votar depois de umas futuras legislativas. É esse o grande objetivo. Helena Pereira, o que é que achaste deste debate? Olha, só para vos contrariar, não acho que tenha sido tão mau assim, porque fiquei contente de ter conseguido ouvir as duas pessoas no debate. E só isso já valeu a pena, porque normalmente os debates com o Ventura, há ali um momento em que deixamos de conseguir perceber o que é que as duas pessoas estão a dizer. E, portanto, só aí acho que foi bom. Agora, foi um debate muito longo. Eu acho que não era preciso ser tão longo e ganhava em não ser tão longo, pronto. Mas sobre o debate, eu não sei se os dois não saíram frustrados do debate, porque eu acho que eles os dois, por motivos diferentes, confundiram um bocado as pessoas, quem estava a assistir. No caso de Seguro, já sabia que André Ventura ia dizer que ele não tinha posição sobre nada. E ele sabia que isso ia ser uma coisa que o adversário iria repetir à exaustão. E Seguro começa o debate a dizer que tem soluções, que é uma palavra que ele usa muito no início do debate, que tem soluções, e depois não consegue explicar, acho que foi até por causa da saúde, nunca consegue explicar quais são as soluções, e a determinada altura explica que o Poder Executivo está no Governo, e deixa de usar a palavra soluções, que realmente, quer dizer, não faz sentido, e não sei, não percebi por que razão é que ele ia com aquela de que tem soluções para as coisas. E depois, teve ali dificuldade, claro que na parte do enriquecimento ilícito e na lei do financiamento dos partidos, eu acho que foi a única altura em que ele conseguiu ter ali, como é que se diz, currículo para tirar a cara de Ventura, porque nós lembramos bem como é que foi. Nessa altura, Seguro era deputado e estava praticamente a um canto no grupo parlamentar quando Sócrates era primeiro-ministro. E então teve a tarefa de se entreter na altura, pronto, estou a falar assim dessa maneira um bocado caricata, mas era um bocado isso. Como é que se chamava aquela comissão da transparência? Não era da transparência, aquele trabalho que ele fez para melhorar a transparência na Assembleia da República. Reforma do Parlamento. Exatamente, a reforma pronto. do Parlamento. Que era uma coisa que nós jornalistas, no meio de todas as coisas que o governo estava a fazer, não ligávamos muito, a verdade é essa, mas ele propôs uma série de coisas que foram, é verdade, quando ele fala dos registros de interesse serem tornados públicos dos deputados, que entraram em vigor nessa altura, pronto.
E, portanto, nessa parte acho que houve ali alguns momentos em que eu senti que Ventura parecia mais ou menos intimidado, e esse foi um desses. Mas depois, voltando à história das soluções, que para mim foi o mais intrigante, chegou ao fim e eu acho que teve efeito aquele martelar com a ideia de que ele não conseguiria fazer face aos problemas, porque ele diz que era um país mais moderno, mais justo, mais isto, mais aquilo, mas não sei se foi eficaz a explicar isso, porque nós sabemos que os poderes dos presidentes são limitados, que ele não quer ser um presidente para criar ruído, como ele disse, e é em oposição a Marcelo Rebelo de Sousa, mas depois, a muito custo, mas eu não sei se isso passou, eu fui tomando nas entrelinhas, ao mesmo tempo, isto é tão estranho, porque nas entrelinhas, seguro vai deixando cair algumas coisas que a mim me surpreenderam, mas que eu acho que quase não se percebeu. Nós jornalistas, estamos a ouvir isto se calhar com mais cuidado, não é? Ele, para a altura, diz: a saúde vai ser a sua prioridade do primeiro ano do seu mandato. Em março, ele vai chamar o Conselho de Estado para reunir sobre defesa. E nos primeiros dias de tomar posse, o que é que ele vai fazer? Chamar a Belém e o PGR. Chama o procurador. Mas isso foi no meio de... Aqui e acolá ele foi deixando cair, portanto, não sei, acho que não foi nada eficaz nesse sentido, não é? Ele foi eficaz ao desmontar a proposta louca de Ventura de querer que o PGR fosse eleito pelos magistrados do Ministério Público. Aí sim. Mas acho é que fiquei a pensar que eu acho que esta oportunidade, eu acho que o Chega ganhou muito nesta campanha, sabes, em pressionar os portugueses para a ideia de que precisamos de ter outro perfil de presidente ou outro tipo de presidente, porque eu acho que foi... Isso ele já ganhou, isso Ventura já ganhou, a ideia de que... Porque António José Seguro vem defender um perfil que é o perfil mais consensual até hoje de um presidente. Mas esta pressão do Chega, e que vai continuar nas próximas eleições, eu não sei se isto não há aqui realmente algo que veio para ficar, das pessoas quererem mais de um presidente. Acho que é estas coisas que o Chega vai fazer e vai mudar na sociedade, não é? É obrigar a discutir-se de outra maneira, e eu acho que não conseguirá nestas eleições ganhar com isso, mas acho que é isso que a pouco e pouco o Chega vai conseguindo. A declaração final de André Ventura, por exemplo, foi muito boa, em que ele diz que quer dar voz a quem não tem voz e não sei o quê. Quer dizer, para quem ouviu no final do debate, que foi mesmo a última coisa. Mas durante o debate, isto voltando também às coisas que eu achei que foi confuso, que também teve, Ventura, muitas coisas confusas, que houve ali um lado entre querer fazer mais para mostrar às pessoas que tem que dar o abanão no sistema, mas quando, por exemplo, na história da saúde e da Ministra da Saúde, perguntaram não sei quantas vezes o que é que ele fazia se não conseguisse demitir a Ministra da Saúde, se demitia ao Governo, por exemplo. E ele aí, estranhamente, opta por um perfil muito mais moderado, não é? E recusa-se quer dizer, acho que ao mesmo tempo houve esta estranheza, mas a longo prazo, esta ideia das pessoas quererem mais de um presidente, eu não sei, numa próxima campanha daqui a 5 anos, se não estará ainda presente. A campanha oficial arrancou nesta terça-feira e nós continuamos cá para acompanhá-la todos os dias. Um beijinho e até amanhã. Até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.